Olá, chamo-me Ana da Silva e sou professora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém. Conheci o Jean-Claude Gillet há 20 anos, no dia 5 de dezembro de 2001, num encontro nacional de cursos de animação sociocultural organizado pela minha escola. Fui apanhada de surpresa pelo diretor da minha escola, António Pedro Manique, para traduzir duas conferências do Jean-Claude Gillet de francês para português. No dia 6 de dezembro, no segundo dia do encontro, levei-o a conhecer a cidade de Santarém, a passear por Santarém e recordo que ele tinha muito interesse pelas histórias que lhe contei, histórias da literatura popular tradicional sobre Santarém. Para além da animação sociocultural e das questões que conversámos sobre animação, percebi o interesse dele por tudo o que era a história da cidade. A última vez que o vi, que estive com ele presencialmente, foi no colóquio da RIA, do Réseau International de l'Animation, em Lausanne. E a última conversa que tivemos foi lá, presencialmente, e depois através de e-mail, sobre a possibilidade de organizarmos este colóquio cá em Portugal, com várias instituições ligadas à formação de animação sociocultural. Naquela altura, no início dos anos 2000, eu não sabia bem o que era a animação sociocultural. Aliás, sabia muito pouco. Eu fui contratada em 1999 para lecionar a disciplina de Língua e Cultura Portuguesa, porque eu sou da área das línguas e literaturas, originalmente, mas queria saber porque quando começamos a dar aulas num curso temos que conhecer não apenas a disciplina que lecionamos, mas toda a área do curso e todos os objetivos da formação daqueles profissionais, daquelas profissionais. E então comecei a conversar com o Jean-Claude Gillet a partir dali, a colocar-lhe muitas questões sobre a animação sociocultural e pedi-lhe que me enviasse as conferências que eu tinha traduzido, porque eu tinha feito uma tradução sem preparação, sem ver os textos. Ele enviou-me aquelas conferências e foram uma base de trabalho e de reflexão sobre esta área. 4, 5 anos mais tarde, eu decidi desistir de uma tese de doutoramento em literatura, na área das literaturas, na Universidade Nova, e foi um pouco difícil para mim tomar esta decisão, e em conversa com o Jean-Claude Gillet não tive dúvidas e desisti dessa área para entrar na área das ciências da educação, na educação não formal e na animação sociocultural em particular. Todos os anos o Jean-Claude Gillet me perguntava: então já terminaste a tese? Então já acabaste? E foi um longo processo, até que em 2016 assim aconteceu, e o Jean-Claude Gillet ficou muito contente, muito feliz por finalmente eu ter terminado aquele projeto de investigação na área da animação. E portanto foi alguém importante para mim, não apenas no sentido de me ter ensinado muitas coisas, de me ter ajudado a refletir sobre os desafios da animação sociocultural, mas também porque foi alguém que sempre me apoiou na minha reflexão e no meu trabalho académico relacionado com a animação. Não nos víamos muitas vezes, víamos nos encontros do ISIAT, em Bordeaux, e nos encontros da RIA. Vamos então ver agora um filme do ENCA, com imagens de há 20 anos atrás, da autoria do Centro de Recursos Audiovisuais, o CRAV, da minha escola, que hoje em dia se chama CETEC, ao qual eu aproveito para agradecer. E não vemos a conferência do Gillet, mas vemos o Gillet a sair do auditório da minha escola e a parar em frente à câmara, uma imagem fabulosa que não esquecerei mais e que quero partilhar convosco.
A seguir, veremos um pouco do filme do encontro Quadernos de Animação e Educação Social, a revista científica cujo editor é o Mário Vichet, e que publicou a tradução das 2 conferências do Jean-Claude Gillet no seu último número, o número 34, e que podem ser lidas online em português. Esta breve homenagem que nós fizemos na Escola Superior de Educação de Santarém teve a presença do diretor da escola à época, o Dr. António Pedro Manique, que foi quem convidou o Jean-Claude Gillet para estar em Santarém há 20 anos atrás. A França desenvolveu de tal maneira a educação popular relacionada ou através da animação sociocultural que no fim do século XIX era o único país católico da Europa que tinha uma alfabetização, uma população alfabetizada de mais de 80%. Em Portugal era o contrário, 80% analfabetos, 20% alfabetizados. Portanto, sabendo eu isto, obviamente que fui aos autores franceses procurar informação sobre a animação cultural. A educação popular é de tal maneira importante em França que existia, e creio que ainda existe, um Instituto Nacional de Educação Popular que publicou durante mais de uma década, nos anos 70 e 80, teve uma publicação periódica chamada Les Cahiers de l'Animation. E, portanto, eu comecei por aí, encontrei essas revistas e nas pesquisas que depois desenvolvi fui a encontrar Jean-Claude Gillet. Jean-Claude Gillet, que já tinha escrito uma série de artigos sobre a dimensão sociocultural, que publicou em 1995, e eu li-o a posteriori, quando fiz esta pesquisa, esse livro não existia, mas um livro importantíssimo dele, que foi L'Animation et les Animateurs, le sens de l'action. Portanto, a animação e os animadores, o sentido da ação. Porque para o professor Jean-Claude Gillet, a ação, a prática era fundamental. Aliás, ele define a animação cultural como sendo uma praxis que exige do animador aquilo que ele chama uma inteligência estratégica, que é a capacidade de ler a realidade social em que se insere e de trabalhar para modificar. Termino agradecendo o convite da Escola Superior de Educação de Coimbra para dar o meu testemunho sobre o Jean-Claude Gillet.